Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da disciplina de português, mas sobre produção de texto, com as dicas para vocês saberem como se constrói um texto. Antes de começar a produção de textos, vocês devem prestar bastante atenção. Primeiro, tem título nesse texto? Se não tiver, tem que colocar, dar um título. Lembrando que o título tem que vir com a letra inicial maiúscula. Segundo, temos que prestar atenção também se tem personagens, quais são. O texto tem que falar sobre estes personagens, senão temos que dar nomes e dizer quem são. Por exemplo, o Paulo, irmão da minha melhor amiga. Esse é só um exemplo, pessoal. Tem que ver qual é o lugar que isso acontece. É num parque? É numa casa? É num rio? Então, para você se organizar, o que tem numa casa, num parque, num rio, assim fica mais fácil para você ir construindo a sua história. Veja agora o número 4, é o principal. Tem que identificar o problema desta produção de texto. Então, por exemplo, Joana ganhou um cachorrinho, mas ela não pode ficar com esse cachorrinho. Então, esse é o problema. Como que ela vai resolver esse problema? Então, nós temos que achar como ela vai resolver. Temos que achar uma solução. E no final, usar a criatividade. A produção de texto, o tema que é o título, tem que estar de acordo com o desenho. Se só tiver um desenho. Com o texto inicial, se estiver falando só sobre o texto. Com os desenhos em quadrinhos, se vocês forem montar histórias em quadrinhos. Aí você tem que falar de quadrinho por quadrinho, contando cada etapa. Entre outros, né? O próximo. Como que a gente organiza para fazer um texto? No começo, podemos usar era uma vez, um certo dia, era um domingo de sol. No meio, quando estivermos falando sobre o assunto do texto, algumas palavrinhas que ajudam a construir o texto é o seguinte: mas, já, de repente, então, quando, neste momento, lá, alguém, algum, também. Agora, no final, no fim, você pode terminar no final e contar a sua história. Então, quando formos construir um texto, tem que ter estes 3 parágrafos: início, meio e fim. Lembrando que é importante não esquecer que tem que se ter parágrafo, dando aquele espaço de 2 dedos, conforme eu já falei para vocês. Começar com letra maiúscula no início da frase. Os nomes próprios também tem que ter letra maiúscula. E as pontuações. Para perguntas é o ponto de interrogação. O ponto para afirmativa ou negativa. A exclamação é um tracinho com ponto, que é para também ser usado o travessão. Exemplo. E ele respondeu: que dia lindo! Certo, pessoal? Espero que vocês tenham uma boa construção de texto para hoje. É a produção do Peixinho e o Pescador Malvado. Usem a imaginação e criatividade e até o próximo vídeo. Beijo!